Você já tem planos pro dia 20 agora de julho? Se você não tem, você tem que ficar ligado porque vai rolar o Noitão Wes Anderson no nosso querido Cine Belas Artes, Caixa Belas Artes, aqui em São Paulo. Porque vai ser lançado no dia 19 o Ilha dos Cachorros, que é o novo filme do Wes Anderson, e você vai ter 3 opções de programação no Noitão. Todas as salas começam com o Ilha dos Cachorros às 11h30, depois você escolhe entre Os Excêntricos Tenenbaums, O Fantástico Senhor Raposo e O Grande Hotel Budapeste. Eu particularmente vou estar na sala dos Excêntricos Tenenbaums, que é o meu filme favorito do Wes Anderson e que eu não vejo há muito tempo. E depois desses filmes vai ter ainda, como sempre tem, fechando a madrugada, um filme surpresa. E se você vai estar lá nesse noitão no próximo fim de semana, eu vou falar um pouco aqui. Eu já vi o Ilha dos Cachorros, vou reassistir lá no noitão, porque eu realmente gostei muito do filme e vou falar um pouquinho por quê nesse vídeo. Ilha dos Cachorros se passa no Japão daqui a 20 anos. E é interessante que não é em 2038. Não, é daqui a 20 anos. Então se você assistir ao filme em 2050, e você está assistindo esse vídeo aqui, por exemplo, ele vai se passar em 2070. Por que que isso é importante? E por que que é importante que o filme se passe no Japão? Porque o Wes Anderson consegue jogar o filme para o futuro e jogar o filme para um país distante. Dessa maneira, ele consegue fazer um filme anti-Trump sem despertar qualquer tipo de hostilidade. Então qualquer coisa, né? Tipo, ó, eu não tô falando do Trump, né? Se eu tô falando aqui dessa ilha de cachorros, né, que o governo japonês manda os cachorros realmente para segregar, para excluir, espalhando terror na população de que aquela população canina, né, de que os cães transmitem doenças, inclusive plantando doenças, criando doenças em laboratório, né, para que os cães sejam excluídos e tenham motivo para ser segregados. Não tô falando de nada, não tô falando de nada da realidade. Isso é uma ficção científica que se passa daqui a 20 anos. E é claro também que isso dá pro Wes Anderson a possibilidade de criar um universo inteiro particular. Por ser uma animação stop motion, dá mais controle pro Wes Anderson da mise-en-scène, que já é algo que é uma obsessão do Wes Anderson. O Wes Anderson ele tem uma obsessão, né? Isso todo mundo sabe, né? Pelos enquadramentos centralizados, simétricos, milimetricamente calculados, e na animação stop motion, e que se passa numa cultura completamente diferente, isso dá para o Wes Anderson a possibilidade de criar cenários que são diferentes do que ele já fez até hoje. Então logo no começo do filme você já vê um templo, né, japonês, bonito e centralizado no quadro. Como eu falei também, esse controle absoluto e extremo sobre os enquadramentos. E é engraçado que o Wes Anderson ele parece nos últimos filmes, né, no Grande Hotel Budapeste, até no Fantástico Senhor Raposo, que também era stop motion, ele parece que ele tá cada vez mais ciente de que isso é o que a gente espera dele, e ele tá querendo levar cada vez mais ao extremo, né? Então, por exemplo, tem um acidente, e aí tem um acidente, o que ele faz imediatamente é fazer um plano plongé pra gente ver o acidente de cima. Por quê? Porque aí aquela auréola, né, aquele escopo, né, do estrago causado pelo acidente pode ser filmado de cima e ficar centralizado, né, um círculo centralizado no centro do quadro. Ou então tem um momento que os cachorros estão ali sendo transportados por um guindaste e o que troca é o cenário no fundo, tem elipses, tem tudo mais, o guindaste e os cachorros estão no centro. E eu não me surpreenderia se nos próximos filmes do Wes Anderson ele começasse a brincar metalinguisticamente com isso de uma maneira mais assintosa. Por exemplo, fazer um plano mais descentralizado e corrigir na nossa frente, porque ele está cada vez mais fazendo um cinema autoconsciente, um cinema que reflete a si mesmo, que dá para o público o que ele quer e ao mesmo tempo que comenta a si mesmo. Então, de certa forma, já é metalinguístico. Como todos os filmes do Wes Anderson, é um filme que tem um senso de humor nerd, né? Então, por exemplo, uma piada recorrente do filme, que é uma piada divertida e é realmente uma piada de nerd, que é a piada envolvendo o fato daqueles cães, daquela matilha, ser extremamente e excessivamente, se isso é possível, democrática. Então tem a questão das votações deles lá, né, que qualquer coisa eles querem votar, que gera momentos, gera gags muito divertidas, muito engraçadas. É um filme melancólico, que tem aquela doçura melancólica mesmo do Wes Anderson, que ao mesmo tempo consegue ser
cínica de uma maneira bem humorada. Então, por exemplo, você pega aquela cena que tem o diálogo com o cachorro, que é interpretado pelo Bryan Cranston, falando sobre a melhor refeição dele. É um personagem mais durão, mas ele começa a revelar um pouco de sensibilidade e coração, e aí ele solta uma frase inesperada e que é quase piegas de tão sentimental. E é bonitinho e ao mesmo tempo de uma maneira cínica, né? Porque a gente sabe o que vai acontecer ali depois. E por falar em Bryan Cranston, eu tenho que falar aqui de algo que costuma me irritar bastante, que é essa história de que, e a animação pode ser dublada. Eu não gosto do filme dublado, mas a animação pode. Em primeiro lugar, a animação, quando é vista no idioma original, ela não foi dublada, né? É o contrário, o processo na animação é oposto. Existe uma construção de personagem e depois da gravação das vozes, depois da interpretação, os animadores vão construir os personagens em cima daquela voz. Porque a voz transmite a personalidade do personagem, transmite as intenções, transmite as hesitações, os medos, os objetivos. E isso nesse filme aqui é muito importante, porque você tem um elenco estelar e é claro que a personalidade, os dramas, a dor daqueles personagens está na voz dos atores. Então, o personagem que é interpretado pelo Bryan Cranston, é claro que ele tem uma secura, né? Ele tem um pessimismo e ele tem uma voz cansada, né? Meio rouca, meio debilitada, sabe? Essa voz de fumante, que é essencial para a construção daquele personagem, que é um personagem amargurado, é um personagem desiludido. Por outro lado, tem o Edward Norton, que confere aquela doçura meio juvenil, meio adolescente, né? Que ainda tem a voz do Edward Norton. E aí, se só de falar os nomes, né? O filme tem Bill Murray, tem Frances McDormand, tem Greta Gerwig. E com esse elenco, Jeff Goldblum, como ignorar o fato de que esses atores, com esse peso, com esse escopo dramático, com esse alcance dramático, podem ser substituídos por uma dublagem que é escolhida ali, por mais que seja entre pessoas competentes, não tem, né, o alcance dramático desses atores, claro. As mensagens do filme são feitas ou transmitidas de uma maneira óbvia? Às vezes. Esteticamente, o filme lembra muito os trabalhos anteriores do Wes Anderson, inclusive e principalmente os últimos? Sim. Mas como sempre, Ilha dos Cachorros, dentro da filmografia do Wes Anderson, é mais um filme em que o detalhamento, né, o cuidado, o perfeccionismo com a parte visual, com o design de produção, com os cenários, o senso de humor melancólico, meio pessimista e ao mesmo tempo mais nerd do Wes Anderson, e também sua mensagem importantíssima no momento que a gente está no mundo, apesar, de novo, de como eu ter falado antes, não ser nada original ou mesmo sutil. Tem até um diálogo ali entre dois cachorros que eles estão falando sobre documento, sobre a necessidade de ter um documento para ter uma identidade, para ser alguém. Então, não é original. Mas por todos esses motivos, Ilha dos Cachorros é um filme delicioso. É um filme que eu vou, como eu falei, ver de novo no Noitão do Belas Artes. É um filme que tem todos os elementos que a gente já espera do Wes Anderson e que, com certeza, se você já é fã dele, você também vai se divertir, curtir, vai passar rapidinho, porque é muito bom. Depois do Noitão, você vem aqui dizer o que você achou do filme. Eu quero saber, principalmente de fãs, mas também de não fãs do Wes Anderson, o que vocês acharam. Escrevam aqui embaixo nos comentários. Se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. Curte esse vídeo para ajudar o YouTube a entender que você gostou e para levar esse vídeo para mais pessoas. Clica ali em cima no sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo. E é isso.